Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Léo e como eu gosto muito de cozinhar, eu vou trazer um quadro só de receitas aqui no nosso canal. E hoje a gente vai fazer Cinnamon Rolls. Bora lá? Então, começando pelos ingredientes, vamos começar pela massa. A gente vai começar com 50 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga sem sal, 2 gramas de sal, 2 ovos, 125 ml de leite, farinha de trigo, esse aqui não é uma quantidade definida, eu já vou explicar o porquê, e 6 gramas de fermento biológico seco. A farinha, a gente vai deixar uma quantidade em aberto, porque vai depender da farinha. Tem algumas farinhas que absorvem mais líquidos, outras que não. Então, a gente vai, durante a receita, mostrar qual que é o ponto que tem que chegar da massa. E aí a gente vai conversar. Para o recheio, a gente vai utilizar os seguintes ingredientes. 100 gramas de açúcar mascavo, 5 gramas de canela em pó e 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Isso vai ser muito importante. Aqui no Mato Grosso, para chegar nesse ponto, é simplesmente deixar fora da geladeira. Para a cobertura, a gente vai utilizar 100 gramas de açúcar de confeiteiro, leite, quanto precisar para dar o ponto, e 150 gramas de cream cheese. Aqui eu estou utilizando da marca Philadelphia, mas vocês podem utilizar de qualquer marca que tiver aí na sua região. Eu não sou patrocinado, quem me dera. Se tiverem por aí, me patrocinem. Mas pode ser de qualquer marca que vai dar certo do mesmo jeito. Para começar, gente, a gente vai fazer uma técnica que se chama polish. Isso significa que a gente vai pegar o nosso líquido da receita, que é o leite, e colocar todo no bowl que a gente vai utilizar para juntar os ingredientes. Então, eu coloquei aqui todo o nosso leite da massa. Vamos colocar o fermento. E um pouco, e pode ser todo o açúcar, tá? Pode ser um pouco, pode ser todo, isso não vai importar agora. Nesse momento eu vou pôr todo o açúcar. Isso é para quê? Para a gente ativar o nosso fermento, tá bom? E para isso eu vou dar um pouquinho de farinha. Vou pegar algumas colheres só da nossa farinha e colocar no nosso bowl. E aí vou misturar um pouco. Tá? Isso aqui você mistura bem para deixar mais homogêneo possível. Não se preocupa de formar bolinhas, isso é normal. E vai depois, quando a gente for sovar, vai sumir tudo isso. Tá joia? Mistura um pouquinho e deixa aí por uns 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, a gente vai começar a colocar a nossa farinha, tá bom? Então, vamos colocar um pouco de farinha. Vamos colocar algumas colheres de farinha. Depois, vamos fazer os ovos. Vamos colocar os ovos. Quebrem os ovos antes, em um bowl, tá? Importante quebrar os ovos um pouco no bowl. Não os bowls nos ovos, os ovos no bowl. Para ver se não tem nenhum estragado, tá bom? Então, vou quebrar aqui. E vamos adicionar no nosso bowl. Tá? Deixa escorrer bem. Pegar todo o conteúdo do ovo. E aqui a gente vai começar a bater a nossa massa. Tá? Eu vou utilizar a batedeira, mas você pode utilizar a mão. Ou no começo você vai usar uma colher, né? Eu até vou começar com uma colher para ver se o que eu tenho aqui de farinha é suficiente. Depois vocês vão contar comigo quantas colheres eu usei durante o vídeo. Então a gente vai e dá uma misturada para ver se o que eu usei de farinha é suficiente. Então, no momento, eu estou vendo que eu vou precisar de um pouco mais de farinha. Lembrando que isso aqui vai ter que ter uma consistência de pão. Tá? Então, vou precisar de mais um pouquinho de farinha. E aí eu vou pôr na nossa batedeira. Pôr um pouquinho mais de farinha. Percebam que eu ainda não utilizei nem a manteiga nem o sal, porque esses dois ingredientes são os últimos a entrar na nossa massa, tá bom? Então aqui eu vou começar a bater com o gancho na batedeira, tá? Para incorporar a nossa farinha na receita.
gente já viu que está com uma consistência um pouquinho mais grossa, né? Aqui é o momento que a gente vai adicionar o sal e a manteiga, tá bom? Então eu vou lá começar colocando o sal e a manteiga que já estava separada aqui. Vamos bater mais um pouco. Se necessário, a gente vai adicionar mais farinha para chegar no ponto que a gente precisa, tá bom? Então, gente, agora eu vou pôr ela um pouquinho na bancada para a gente chegar no ponto aí que eu quero. Já passou aproximadamente 6 minutos dela na batedeira, da gente adicionando farinha para chegar no ponto. Então vamos lá. Então aqui eu vou sovar ela um pouco na mão. Para sovar na mão, gente, vocês vão sempre fazer esse movimento, ó. Dobra, empurra, dobra, empurra. Não rasga a massa, tá? No começo eu rasgava a massa e isso vai demorar mais para chegar no ponto. Aqui, ó, você vai massagear essa massa. Ó, percebam aqui, ó, a textura que ela tá. É uma textura de uma massinha, né? Todo mundo já brincou com massinha. Se não brincou, recomendo muito, é muito legal. Você amassa até ela ficar numa consistência boa. Depois a gente vai deixar ela descansar por 10 minutos. Aqui ela já está chegando no ponto. Eu só vou sovar mais um pouquinho. Então, depois que eu sovei, ela vai ficar mais ou menos assim, lisinha, ó. Não precisa ficar perfeita, tá, gente? Aqui a gente é tudo cozinheiro amador. A gente vai fazer do jeito que vai fazer em casa. O certo é ela ficar lisinha, bonitinha e tal, mas aqui é a vida como ela é. Vai ficar bom do mesmo jeito, tá bom? Agora a gente vai deixar descansar por 10 minutos, cobertinha, dentro do bowl. Ou a gente pode fazer da seguinte maneira. Simplesmente cobre ela com o bowl que você estava usando e deixa ali 10 minutinhos. Vamos fazer o recheio. Gente, então, eu tirei daqui o bowl, cobri ele ali, coloquei dentro do bowl, deixei ele cobertinho. Tá aqui do meu lado. Mas pode fazer daquela outra forma que dá do mesmo jeito. Eu só tirei para poder utilizar a bancada aqui. Vamos utilizar então para fazer o recheio a manteiga pomada, que está aqui do lado separada, porque ela tem que ficar com uma textura de pomada. Então, se onde você mora é quente igual onde eu moro, só deixar fora da geladeira alguns minutos que ela já fica boa, tá? Para a outra parte do recheio, que é a parte boa, a gente vai utilizar aqui o açúcar mascavo peneirado, tá, gente? Tem que peneirar ele, porque ele forma umas pedrinhas. Então aqui eu já peneirei. E aqui a canela, né? Afinal a gente está falando de cinnamon rolls, que é um pão com canela. E aqui a gente vai simplesmente juntar esses dois, tá? Junta os dois. A gente vai juntar. Não se preocupe, pode usar a mão mesmo. Aqui a gente vai misturar. Então, a gente pode misturar com a mão mesmo, ou com uma colherzinha. E aqui a gente tem uma mistura de açúcar com canela. Para quem gosta de mais canela, pode pôr mais canela. Quem gosta de menos, põe menos. Aqui vai com o gosto de quem vai comer. Aqui a gente está utilizando aproximadamente 5 gramas de canela, tá? Então, misturou, a gente agora tem que esperar o pão ficar pronto. Então, gente, só lembrando que eu estou usando as minhas mãos para misturar as coisas, porque quem vai comer sou eu. Então, fique tranquilo, eu não vou sair vendendo isso. Então, você vai fazer para você mesmo, pode usar a tua mão. E também, né, a gente aqui na cozinha, a gente acaba lavando a mão bem constantemente, né? Então, eu mexi com ovo, eu lavei a mão, mexi com a farinha, eu lavei a mão. Então, fiquem tranquilos que sou eu e a Má que vamos comer. Então,
tá tudo certo. Então, ó, forma montada. Agora eu vou ligar o forno para deixar pré-aquecendo. Pré-aqueço o forno a 160 graus. Ah, mas meu forno, o mínimo é 180. Dá certo do mesmo jeito. Põe lá 180 graus, deixa uns 10, 15 minutinhos. E depois, quando estiver pronto, vai assar nesse 180 graus sem problemas nenhum. Gente, lembrando, se você já está gostando, se você já está acompanhando os vídeos do canal, não esqueça de se inscrever e segue a gente lá no Instagram também, @obaitacasal. A gente lá vai postando no nosso dia a dia, inclusive toda a parte de produção aqui está sendo feita lá nos stories. Você está perdendo tudo porque você não está seguindo. Então, segue lá e acompanha a gente aí nesse mundão. Então, vamos esperar agora passar 10 minutinhos. Deu a hora. Então, gente, ó, passaram 10 minutos. Nossa massa já cresceu. Ó, que coisa bonita. Agora a gente vai tirar ela daqui do nosso bowl e vai abrir ela para a gente pôr o recheio. Eu vou abrir ela com a ajuda de um rolo de macarrão, tá bom? Para isso eu vou precisar de um pouquinho de farinha, para não grudar no rolo. Põe em volta assim, ó. A gente consegue ir abrindo também um pouquinho na mão para dar o formato. Deixar um formato retangular o máximo que der. Ninguém aqui vai precisar fazer exato, tá? E a gente pode deixar em formato retangular o máximo que der. Não precisa ficar muito fino, tá? O importante é a gente deixar mais uniforme possível. Então, gente, a gente fez aqui a nossa massa, tá? Ela tá quase retangular, vamos dizer, numa espessura de meio centímetro, mais ou menos. Não precisa se preocupar que ela ainda vai dar uma crescidinha, tá? No forno. Então, vamos agora pôr a nosso recheio. Eu vou começar, então, com a manteiga em pomada. Vou pegar em ponto de pomada e vou pegar uma colher para ajudar aqui a passar ela. Então, a gente passa ela na massa. Tem que passar bem, porque lembra que isso é onde vai grudar depois o nosso açúcar com canela. Então, se você deixar algum lugar sem passar, vai acabar ficando sem o nosso recheio. E vamos combinar que é a parte mais gostosa. A cobertura também é uma das partes favoritas minhas. Então, tudo. Praticamente tudo. Então, passou aqui a pomada, tá? Ó, pode ver que não usei toda a manteiga, não tem por que usar toda a manteiga se não for necessário, tá? Senão fica muito gorduroso, não é o objetivo. E aqui eu vou passar agora o açúcar com a canela, tá? Lembrando que aqui a gente já misturou o açúcar com a canela. E dá uma misturadinha. Passa, tenta deixar uma camada não muito grossa, tá? A gente vai passar bem aqui ó, em todas as partes do nosso pão. Então vamos lá. Tá passando tudo. Então, agora a gente vai enrolar esse rocambole de cinnamon rolls. Você pode fazer de várias formas, tá, gente? Pode só fechar assim, fazer um negocinho mais quadradinho. O importante é o que a gente já fez aqui, que é a massa. Então, para enrolar, eu vou desgrudar aqui e vou enrolando devagarzinho, tá? Aqui, ó, como se fosse um rocambole. Tá? Devagarzinho, deixando bem firme, mais uniforme possível. Ok? Então, enrolei nosso cinnamon rolls. Deixar ele bem fechadinho. E ele tá aqui. Tá? Agora, o que a gente vai fazer depois dele enrolado? A gente vai cortar ele em pedaços de aproximadamente 4 centímetros. Então, eu vou pegar aqui minha espátula para nos auxiliar
E eu vou cortar aqui o que eu acredito que sejam 4 centímetros. Não estou usando régua. Então, mais ou menos assim. Tentar deixar todos eles do mesmo tamanho para assar por igual, né? Não tem problema se um ficar um pouquinho menor que o outro. Isso aí a gente ajusta depois. Então, agora, vou pôr eles um pouquinho mais para cá. Porque agora eu vou pegar a nossa assadeira, que já foi untada, para a gente colocar eles lá na assadeira. Vamos colocar na assadeira, untadinha. Tentar deixar eles com uma distância, tá? De mais ou menos 1 centímetro, porque eles ainda vão crescer um pouquinho, tá? Ah, mas eles estão meio frouxinhos. Sim, pode acontecer, não vai impactar. Se você conseguir deixar eles mais apertadinhos, melhor. Ok? Tá tudo bem. O importante é que no fim vai estar muito gostoso. Tá? Então essas pontinhas eu vou deixar aqui, ó. E agora vai para o forno por aproximadamente uns 15 minutinhos ou até eles dourarem. Beleza? Vamos lá. Então, gente, vamos começar a fazer nossa cobertura. Para isso, a gente vai utilizar 150 gramas de cream cheese e o nosso açúcar, que já estava aqui do lado. Vai fazer uma sujeirinha, porque esse açúcar ele é muito levinho. E a gente vai colocar um pouquinho de leite também para dar o ponto. Qual que é o ponto? Um ponto que não seja muito grosso, mas não seja muito líquido. É só para colocar por cima, ele não ficar muito transparente, tá? Mas também não pode ficar muito grosso. Tipo uma calda. Menos que uma calda, na verdade, porque a calda vai acabar que fica muito transparente, né? Aqui nosso objetivo é deixar ele um pouquinho mais grosso que uma calda. Então vamos lá, vamos misturar. Então, agora que já está mais homogêneo, né, nossa mistura, a gente vai adicionando o leite para dar o ponto. Aqui não vai precisar de muito leite, porque vocês estão vendo que já está bem maleável, né, e é o ponto que eu quero. Aí é muito pessoal, né? Aqui cada um vai dar o ponto que achar que tem que dar. O meu, eu gosto dele um pouquinho mais grossinho. Então, vamos pondo um pouquinho de leite para dar o ponto. Ó, o ponto que eu gosto é assim. Ah, pode deixar mais líquido? Pode, mas eu gosto mais grossinho mesmo, o ponto da minha caldinha. Então, agora vamos esperar o nosso bolinho, né, sair do forno para depois pôr essa calda por cima. Bora lá. Então, agora a gente vai tirar do forno depois de mais ou menos 18 minutos, tá? A gente tirou agora, porque já começa a ficar moreninho. E tem uns, se a gente deixar muito tempo, eles vão passar. E o objetivo não é deixar queimar, é deixar moreninho. E agora a gente vai colocar nossa cobertura enquanto eles ainda estiverem quentes. Tá? Que é para ela dar uma derretidinha e ficar show de bola. Pode ir sem miguelagem mesmo, afinal é para você. Olha só que coisa linda! Aqui a gente tem 3. Tem mais lá no forno, mas aqui é o que a gente colocou agora, a nossa cobertura, e vamos provar daqui a pouquinho para ver se ficou bom. O cheiro está muito bom, vamos ver. Então vamos provar agora, enquanto ainda está quentinho. Eu vou cortar com garfo e faca aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, aqui fica todo o nosso recheio, moreninho embaixo, tá? Vou pegar um pedacinho com canela. Cobertura. Bom demais.
O pão fica bem gostosinho, bem macio, super saboroso e rendem 8 porções essa receita, tá bom? Bem grandinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí. Segue a gente lá no Instagram também. O Instagram é o Baita Casal. Obrigado.